Sou a doutora Ivana Aroni, estou aqui hoje com o Márcio e a Elaine, casados, sócios, donos da Face Odontologia, e eu quero conhecer um pouco da história de vocês. Vou começar pela Elaine. A Elaine hoje é a gestora da clínica, mas conta como você começou, como a odontologia chegou na sua vida. Me conta um pouco da sua história no começo. Eu sempre quis ir para a área da biologia, eu sabia que eu ia seguir essa área, né? E aí todo mundo falava em medicina, mas eu tinha pavor de perder um paciente, né? E aí eu me encantei com a odonto. Quando eu era criança eu ia numa odontopediatra muito bacana, brincava de ser dentista. E aí quando eu usei aparelho com 15 anos eu me encantei de vez e dali pra frente é odonto. Aí eu fiz faculdade e assim, quando eu me formei, né, o meu pai estava pagando a faculdade, no meu último ano, aliás, estava pagando a minha faculdade, da minha irmã e do meu irmão. Então, quando eu me formei, não tinha como eu pegar e falar assim, pai, monta uma clínica para mim, um consultório. Aí uma colega minha, né, na verdade, eu tava trabalhando numa clínica popular, né, aí eu tava, assim, super decepcionada com a odonto, né, que, assim, eu acho que quem inicia e não tem um parente, né, e não tem dinheiro, acaba indo para as clínicas populares. Né? Isso. E assim, aí eu ficava muito chateada, porque não tinha os materiais que eu estava acostumada a trabalhar, eu tinha até medo de trabalhar lá, para ser sincera, né. Aí uma amiga minha me ligou e falou que ela estava indo para a Amazônia. Aí eu falei assim, nossa, me conta mais, né? Aí ela foi contratada por um escritório aqui em São Paulo, que eles tinham um hospital, chamava Vila de Pitinga, na Amazônia mesmo, que era assim, eles extraíam um minério chamado cassiterita, então eles têm que montar toda uma estrutura mesmo, é uma cidade, né? Igual Carajás, Porto Trombetas, que tem no Pará, né? E aí tinha esse daí, então eles tinham um hospital, então tinha médico, tinha anestesista, pediatra, enfim, tudo. E aí tinham 2 dentistas, aí um dentista tinha saído, a minha amiga ia cobrir ele, né, ela veio na minha despedida. Aí eu fui na despedida dela, eu falei assim, puxa vida, se eu tivesse uma oportunidade dessa, eu também iria. Por quê? Porque a gente ia ganhar um salário fixo, que na época, a gente tá falando em 97, R$2.500. Gente, esse hospital que pagaria o salário de vocês? Não, o escritório de São Paulo. Entendi. Né? E eu não sei, eu sou péssima de conta, eu não sei quanto valeria hoje, mas acho que era um super salário. Na época era, né? Sim. Aí. Há quantos anos? Vou fazer 30. Parece, né? Isso pode cortar, né? Ela é casada com especialista em harmonização, entendeu? Mas 30 anos. Naquela época era totalmente diferente, Elaine, mas continua. Então, aí eu fui pra lá e assim, eu fui já com esse foco, esse objetivo, né? Eu queria aprender, pôr a mão na massa, óbvio, né? Porque a gente sai também, eu também acho que a gente sai muito cru da faculdade de odontologia, né? Então eu ia pôr a mão na massa ali e ia guardar dinheiro para ter o meu consultório. E foi o que eu fiz, entendeu? Então, assim, essa experiência assim, foi maravilhosa. Se eu tivesse que voltar no tempo, eu faria a mesma coisa, igualzinho, porque eu consegui ficar 1 ano lá. E assim, como eram 6 horas de Manaus, então assim, a gente não tinha onde gastar dinheiro, não tinha um shopping. Então eu praticamente guardava tudo que eu ganhava, né? Praticamente tudo. E aí, quando eu voltei, foi onde eu consegui montar, graças a Deus, a minha cadeirinha, comprei os armários, comprei a primeira lista de material, aí na época era estufa, amalgamador que tinha, né, montei tudo isso. Primeiro foi em São Bernardo. Isso, lá na mesma rua, só que era um outro sobrado. E o que aconteceu? Eu dividi o aluguel com um protético. Por quê? Por questão financeira mesmo, né? Então ele pagava metade do aluguel, pagava outra metade. E assim, graças a Deus, tudo foi dando certo, porque assim, eu sempre fui muito criteriosa. Então assim, toda a base que eu tive na faculdade eu fazia, eu atuava com isso. Eu não usava um material BC, eu sempre procurei usar um material bacana. Então eu fazia uma restauração na pessoa, ela não vinha daqui uma semana que caiu, né? Nunca atendi convênio. Eu sei que quem começa acaba indo para convênio, mas assim, eu falei assim, se não tiver jeito eu vou. Mas eu ainda vou tentar só
atender particular e graças a Deus deu muito certo. E lá onde você trabalhava na Amazônia, como que era o atendimento, os materiais? Você tinha como escolher o que você ia trabalhar dos pacientes ou você tipo, usava o que te forneciam? Como foi esse choque de voltar, você e ter que, por exemplo, tem muitos lugares que a gente trabalha, Sim. eu sou 26 anos formada, eu trabalho em tudo que você pode imaginar também. E a gente não tinha o que a gente queria nos consultórios. Como que era lá? Como que era a questão a condição de trabalho como dentista? Não, graças a Deus, lá era bem bacana, sabe? Então, assim, eles passavam uma lista pra gente e a gente podia escolher, né? Então, assim, eu optei por trabalhar com os materiais que eu já estava acostumada, né? Então, quanto a isso, e tinha raio-x, tinha todo também foto, né, tinha tudo que a gente precisava. A única coisa também, porque também que eu não quis ficar mais lá, é que a gente não podia fazer prótese, porque não tinha os laboratórios de prótese, né, teria que mandar para Manaus, era inviável, né, então aí eu falei assim, a gente não aprende prótese direito na faculdade, né, porque você não põe muito a mão, então eu achei que se eu ficasse lá, eu ia perder o pouco que eu tinha aprendido, né? Então, por esse motivo que eu fiquei só um ano. E daí você montou o consultório. Como que você conheceu o Márcio? Então, aí 6 anos depois, né? 6 anos já instalada naquele consultório? Eu sozinha, minha mãe era minha secretária, eu não tinha nenhum funcionário. Isso é fato. Que todo mundo vê a face hoje. Média, grande. Não, grande. 11 funcionários, mais os dentistas, mas não sabe como que a Elaine começou, como que eu comecei, que eu vim de Ribeirão Preto também, há 26 anos atrás, com 2 malinhas, sem carro, vim trabalhar com um tio meu que era professor de implante, e aí eu conheci a Elaine. O Rogério. Conheço. Todo mundo acha que eu conheci em faculdade, em curso, como né? Não, foi num restaurante. Não, cadê essa história? Antes, né? Que agora não se conhece ninguém, assim, né? Era bodas de ouro do meu avô. Isso. E aí ele reservou uma parte do restaurante que era fechada até. O Liló, que é aqui na Vila Mariana. E na hora de pegar a comida, né, a gente tinha que sair da área reservada para ir lá pegar a comida. Era comum, né? E aí, bem na hora que foi eu e meu primo, foi ela e a irmã dela ao mesmo tempo pegar a comida, né? Eles se olharam. Ele e o primo que ficaram babando na gente, né? Óbvio, né? É verdade, mano. Mas aí a gente mandou um bilhetinho pelo garçom, porque ela tá... Que quem escreveu foi o avô dele, né? Então nem isso eles fizeram. E aí? A gente mandou um bilhetinho pelo garçom. E eu e meu primo, a gente tava solteiro, ela e a irmã também tava solteira, só que eles estavam com os pais. Como que a gente ia chegar numa mesa que tava os pais dela lá, né? Aí a gente mandou o bilhete, elas mandaram mensagem à noite, era SMS naquela época, e elas iam sair já com outras amigas pra ir no bar, a gente acabou indo lá, mas só se conhecemos aquele dia, depois fomos no cinema, e tem um longo caminho. Eu sou uma mulher difícil, né? Então dei uma canseirinha nele, né? E vocês casaram, namoraram quanto tempo pra casar? Só um ano. Mas de início, aí eu conheci ela não fazia cirurgias mais complicadas, né? Que é tirar o siso mais complicado, raízes. Então aí eu comecei a fazer cirurgia pra ela e fazer canal, né? Então a gente tava namorando, mas eu ia fazer alguns procedimentos lá pra ela. Né? Um colaborador do consultório. Isso, exato. E aí vocês casaram e mudaram de consultório ou não? Você já mudou pra casa da frente, que você tinha me contado, com 2 cadeiras. Vocês já eram casados? Sim. É que aconteceu tudo tão junto assim, né? Não, quando a gente casou que mudou mesmo, né? Isso, Aí a gente... Porque pediram a casa, né? Porque assim, nada é meu, né? A sala, nem sobrado, nada. Era alugado, né? Então aí pediram a casa, aí eu falei assim, eu tenho que ir pra algum lugar aqui mesmo, porque senão eu perco a minha clientela, né? E aí tinha um sobrado na frente. Aí a gente fez essa mudança e aproveitou para montar 2 cadeiras. Mas a gente, mesmo assim, a gente ainda ficou um ano... Sem secretária. Sem secretária, sem ninguém. Tudo muito nem minha mãe. Nem a minha mãe, porque ela tava cuidando da minha filha, que veio tudo junto, né? Casamento, filho, consultório, filho. Então o início foi bem difícil, era eu e ela, a gente esterilizava os materiais entre os pacientes, né? Fazia tudo. Atendia telefone, campainha. A gente chama de uma odontologia totalmente diferente. Muito. Totalmente diferente. O que acontece? Demorava muito tempo para você conseguir criar uma rede de clientes muito grande. Porque era boca a boca. Era o boca a boca, a indicação, né? E a indicação funciona assim, você vai lá na clínica,
clínica, eu faço um procedimento, você vai embora pra tua casa, não tinha rede social. Um dia alguém pergunta, você conhece algum dentista? Esse um dia pode demorar um ano, ou mais até. Sim. Eu conheço, eu trato com ele ali. Mas é quando alguém perguntar, né? Hoje em dia o marketing mudou bastante, né? Então, naquela época, eu falo que demorava em torno de 6, 7 anos para você ter uma clientela. Hoje em dia, a gente vai falar agora, daqui a pouquinho, um pouquinho de gestão, quem souber se posicionar, tem as redes sociais, acaba sendo uma carreira um pouco mais rápida do que era no passado. Você sabe que quando eu tive consultório, tinha um prédio na frente do meu consultório e veio uma mulher do prédio aleatório, tinha quebrado o dente. E aí eu peguei amizade com ela, fiz o dente e tal. Falei, Angélica, indica o pessoal do seu prédio. E aí ela fez o aniversário, eu fui lá no prédio, tava todos os vizinhos. Eu conversei com todo mundo virou meu cliente. Só que assim, acabou, eu não tive mais. Porque, apesar disso, o que você tava falando, demorava muito pra virar. Sim. E a gente não sabia cobrar. Vamos combinar? A gente não sabe cobrar quando a gente se forma. A gente não tem a noção de quem é. Na verdade, todo mundo... E o consultório, a gente mistura. Na verdade, todo mundo da área de saúde não sabe nada. Não sabe cobrar, não sabe fazer gestão, não sabe fazer marketing, não sabe ver quanto custa o consultório para rodar, né? Exatamente. Porque eles não ensinam na faculdade e não ensinam até hoje, né? Eu não sei se as pessoas sabem, mas não tem parte de administração. Por conta disso, você saiu da execução e aí você decidiu só cuidar da gestão, certo? Porque assim, aí os anos foram passando, né, e assim... 20 e poucos anos, tá? Não é que os anos foram, muitos anos foram passando. A gente teve que montar uma terceira cadeira, porque aí precisava de atender ortodontia, né, enfim... A gente foi precisando das outras especialidades, então aí você vai vendo, vai aumentando o volume de pessoas, e assim, a gente não tinha nada separado, então assim, era a conta pessoal, era a conta da clínica, né? A gente não tinha mesmo essa noção. Então vocês não tinham noção de quanto vocês ganhavam. Empresa. Não, porque com a mesma conta pagava a clínica, pagava quem ia lá trabalhar, pagava coisa da minha casa, juntos e misturados, sabe essa palavra? Juntos e misturados. Mas aonde veio o start? Pra gente começar, a Elaine começar a pesquisar a gestão, que ela começou primeiro do que eu. Eu tava na especialização de harmonização facial, eu sou especialista em harmonização. Mas assim, você começou fazendo curso, na época que você se formou, já tinha especialização? Não, me formei no ano 2000. Eu comecei a fazer cursos de harmonização em 2017. Cursos básicos, toxina, preenchimento básico. E aí em 2019 veio a especialização em harmonização orofacial pelo Conselho Federal de Odontologia, né? Eu já fui a segunda turma. Assim que saiu eu já quis entrar, porque eu já tinha uma base desses cursos que eu tinha feito pequeno, né? Falei, não, eu quero ser especialista na área. E antes de harmonização, era qual especialidade que você atuava mais? Eu fazia implante. E de onde veio esse start, eu quero fazer harmonização? Então, uma dentista que trabalhava com a gente, que me convidou pro primeiro curso. Ela, tem um curso de Botox, estou falando 2017, 18, né? Eu falei, vamos lá, não conheço, mas vamos lá ver como que é. E aí eu gostei, que aí eu consigo mudar a aparência da pessoa relativamente rápido, né? Enquanto um implante, às vezes demora mais tempo pra gente chegar no resultado, né? Sim. Hoje você só cuida da parte, você só faz a harmonização. Só faço a harmonização e lente de contato de porcelana. Tá. Mas aonde veio o start pra gestão. Eu tava, acho que na segunda ou terceira aula da especialização, aí o professor Alexandre Morita, ele falou um pouquinho de gestão, e tinha 2 pessoas na minha sala que tinham 3, 4 anos de formado, que tava voando já em rede social, mexendo no Instagram, tudo. Aí cheguei em casa pra Elaine, ela ia fazer especialização de orto até, né? Aí eu cheguei em casa e falei pra Elaine, a gente tem que estudar gestão, marketing e vendas. A gente vai ficar pra trás, porque o pessoal que tá se formando agora já tá mexendo com isso, e a gente não sabe nada, né? Aí a Elaine foi atrás de estudar gestão. Isso. Aí você foi procurar cursos. Aí fui comprar cursos, isso. Você fez um MBA também, né? Fiz também. Depois de gestão de clínicas. Como foi a experiência de ter feito esse curso? Você acha que chegou uma hora que já saturou? Você falou, não, eu já aprendi o que eu tinha que aprender e teve que continuar. Como foi a experiência desse curso? Verdade. No início foi muito bom por causa disso mesmo, né? Por a gente não ter aprendido na faculdade, então abriu minha mente realmente assim, foi um susto até, né? De saber que a gente tinha
uma clínica que é uma empresa há tantos anos e sem gestão nenhuma, né? Eu falo que foi Deus, né? E aí, o que acontecia, né? Eu assistia as aulas eram aulas gravadas, né? Então eu assistia no meu tempo, quando eu podia, e aí eu tentava implantar, eu esbarrava um pouquinho nele, né? Então, Que aí o que eu ia tinha que falar. entrar no Então, casal, qual que né? era a dificuldade? Eu não estava estudando gestão marketing, eu não Pois aprendi nada disso daí. Então, tudo que ela trazia para mim, eu achava que era gasto. Precisa pôr um papel de parede aqui. Achava que era gasto. Precisamos colocar a televisão no teto de todas as salas para os pacientes, né? Achava que era gasto. Precisamos contratar mais uma pessoa, depois mais 2 pessoas, né? E aí elas esbarravam, porque eu não estava estudando. Você não estava entendendo que era necessário. Não estava entendendo que era necessário, porque a gente não tem esse tipo de estudo, né? E, por exemplo, de todos os cursos que você fez de gestão, hoje, o que você acha que faltou para você que você mudaria? Vamos supor, você assistiu um curso, ele te ensinou... Nessa parte, exatamente. Né? O que você acha que falta? Eu acho que eu teria feito... Eu teria feito esse curso mesmo, a parte inicial dele, tá? Mesmo porque ele veio numa época de início de pandemia, né? Que, assim, era uma coisa que nunca tinha acontecido no mundo, né? Então, assim, na pandemia, o que aconteceu? Muitas clínicas até fecharam, né? Muitas. E esse curso, ele abriu a nossa mente para quê? Não, a gente tem que investir. Então foi a hora que acho que a gente reformou, gente... Foi ao contrário do que você imagina. A gente foi investindo. Todo mundo estava brecando na pandemia e a gente estava investindo na pandemia. Eu falei que eu nunca fiz tanta lente de porcelana que nem na pandemia. Eu bati o recorde da minha vida de fazer lente de porcelana na pandemia. Porque a gente continuou investindo enquanto todo mundo estava tirando o pé. E até mesmo... Sim, porque tinha o quê? Fechadas. E as pessoas trabalhando com câmera. Então, aí as pessoas estavam fechando botox, lembra, só podia ficar aberto pra urgência, sim. Mas a urgência deles era ter um botox, porque eu tô fazendo reunião, a câmera tá no meu rosto. Aí entrou lente, né, porque aí você teve esse olhar pros seus dentes, né. Aparecendo na câmera o tempo todo. E aí você fez esse curso, enfim. Isso. E aí foi muito bom na pandemia, porque tinha lives 2 vezes na semana, ao vivo, com todo mundo do Mastermind, contando experiência, o que tava fazendo para dar certo, né? Então isso ajudou bastante a passar pelo processo da pandemia. Hoje eu sei, eu faço também, eu sei que vocês fazem. A gente faz muito vídeo, a gente tem uma facilidade, mas no começo era muito complicado. Sim. A gente teve que aprender, entrar nesse mundo e hoje todo mundo faz. O que você acha disso? Assim, você vê os vídeos, você acha que as pessoas se copiam muito? Você acha que isso já está saturado também? Sim, porque assim, virou meio que uma receitinha de bolo e não é isso. Você tem que mostrar o seu diferencial, né? Então, assim, tá todo mundo fazendo a mesma coisa e você tá competindo também com quando você vai pra... Lógico, eu acho que assim, você tem que ir pra rede social, porque as pessoas têm que ver o seu trabalho. Mas assim, fica fazendo trend, dancinha, né? Eu já acho que sai um pouco. A gente tem que mostrar o que a gente faz e no que a gente é bom. A gente era da saúde. Isso, e o que acontece em relação ao que a gente aprendeu dentro do curso de gestão, marketing e vendas? Antes, quando a gente começou, era só fazer um post da minha foto, falando, venha fazer seu implante. E mandar pra agência de publicidade e... todo mundo adorava aquele post e acabava querendo ir até a clínica, né? Isso daí foi mudando. Porque muita gente começou a estudar gestão, marketing e vendas, começou a vir essa receitinha e o pessoal começou a ficar voraz hoje em dia na população por informação na internet, né? Então nós mesmos, a gente tá na internet, estamos vendo lá o Instagram, por exemplo, passa uma propaganda, se tá legal, você mantém. Se não tá legal, você já passa imediatamente, né? Então, os vídeos estão ficando cada vez mais difícil, porque você tem que aprender a atenção das pessoas, né? E no passado era mais fácil. E é muita gente fazendo, então é muita propaganda fazendo a mesma coisa, né? Então, às vezes, tem uma ilusão, já vou montar uma clínica, já vou investir no Meta, vou investir X mil reais no marketing, já vi um monte de gente, né? Não é bem assim. Sim. Porque a gente tem o encantamento do cliente que você sabe muito bem que você já faz isso. Então tem todo um bastidor por trás disso daí. Sim. E hoje na clínica de vocês, vocês
é setorizado, né? Você tem Sim. o comercial, você tem a parte financeira. Uhum. Qual a área da sua equipe, esse setor, que você tem mais dificuldade ou que você tem mais trabalho para liderar? Onde que você vê a falha do seu consultório? Eu acho que assim. Sim, tem, né, gente? Perfeito. O que tá mais difícil pra gente, na verdade, é a recepção, por incrível que pareça, né? Porque assim, você contrata, aí você treina. Bom, primeiro para você buscar, né, o profissional, né, que você tem que abrir vaga, etc, aí você contratou, treinou, aí elas não ficam muito, eu não sei, mudou um pouco a geração, mudou um pouco isso, sabe? Então, assim, de responsabilidade, enfim. Aí se sai, aí você tem que começar todo o processo de novo. E aí, assim, como você é pequeno, né? Porque é uma empresa enorme, um que falta, o que sai, o outro tem que cobrir. Interessa, né? Para as empresas grandes, né? Um faz o serviço de dois e ponto, né? Agora, pra gente, não, né? Então aí você acaba deslocando ali o pessoal do comercial ou a gerente para cobrir uma recepção, entendeu? Então, assim, é nesse ponto até que, assim, hoje eu penso de ter, lógico, não vou reclamar da gente ter tido todo esse crescimento, não é isso, não é essa questão. O que eu acho que, inclusive, desses cursos é o que? Eles põem isso na cabeça do dentista, que você tem que crescer, ótimo, né? Claro, todo mundo quer crescer, né? Ninguém quer voltar para trás. Só que assim, isso tem que ser muito bem pensado, né? Então não é do dia para noite montar um palacete, encher de funcionário, por causa disso, né? E esse problema que você está tendo, por exemplo, as experiências que você teve com o secretário, qual foi o ponto? Eu vou sair, por exemplo, o que incomodou ela? A horário de trabalho? É você pedir para fazer alguma função que ela achou que não era dela? O que não, na verdade nem né? Na verdade não é nem isso. Não foi nada disso. Hoje em dia essa geração Z não gosta muito de feedback. Então você chama para um feedback e eles não gostam. Pessoal, você está corrigindo, você está mostrando como você quer. E outra, numa entrevista, eu já falo o que eu quero. Por exemplo, a recepção ela é vitrine. Então, assim, na minha empresa você tem que vir maquiada. Sim. E eu forneço a maquiagem. Mas sei que para eu exigir eu tenho que fornecer. Você fornece? Forneço. Gente, claro. Para exigir tem que fornecer. Exatamente. Né? E você acredita que mesmo assim a menina tá lá pálida, mal-humorada, né? Então assim, poxa, eu sou super transparente. Quando eu fiz a entrevista com você, eu falei o que eu queria, o que eu precisava. E aí você tá todo dia, e aí o batonzinho? Aí daqui a pouco, um batonzinho, almoçou, põe o batonzinho, sabe? Tipo, falou a terceira vez, sorri. Não quer. Esse é um processo que tem que ser seguido e às vezes elas não caem, né? Que existe isso que precisa fazer. Essa geração tá complicada mesmo. Tá. E assim, a Elaine no consultório, ela é vista como? A chefona brava ou é você? Na verdade, não é nem eu nem a Elaine. Não, você é o legal, porque você deixa tudo, não segue os processos. Meio fixo. Falei. Pronto, falei. E assim, eu sou chata porque assim, não é questão de ser carrasca, eu tenho que pôr os processos, né? E as pessoas não gostam, né? As pessoas não gostam, mas assim, você tem que fazer. Mas ela é a gestora, eu não sou gestora. Eu tenho que cobrar, né? Eu e a gerente, ninguém gosta da gente, né? Mas a gente tem que cobrar e ela tem que supervisionar. Ali não é todo mundo amigo, não é família, é trabalho. E é isso que as pessoas não entendem, né? Quando você vai cobrar, fecha a cara, sabe? Mas assim, e a cobrança, eu sou muito assim na hora de cobrar. Eu chamo na sala, a gente senta. Eu ouço primeiro, né? Eu acho que tem que ter a escutativa. Então eu ouço, olha, aconteceu tal coisa, me fala. Você não joga no grupo culpando alguém sempre, você escuta primeiro, né? Não, eu escuto. Aí a pessoa vai falar, e aí eu vou falar, olha, então, mas não... Lembra que a gente conversou? Não era pra ser feito assim, era pra ser feito assado, entendeu? E aí, aquela história, eu chamo uma vez. Eu gosto muito de dar feedback, eu tento, assim... No máximo a cada 2 meses, 3, ouvir todo mundo, né? Então, assim, eu vou tanto elogiar e também vou pontuar as coisas que não estão legais, né? Certo. Mas, assim, se você tá tendo sempre a mesma reclamação e você vê que a pessoa não tá mudando, infelizmente a gente tem que fazer o desligamento, né? Aí o problema tá nela, né? Sim, E, Márcia, quanto aos dentistas? Tem os colaboradores que trabalham na sua clínica, os especialistas.
Como que você sente? Você tem recém-formado, pessoas que não estão há tanto tempo como nós formados? Como que você vê os profissionais que estão se formando agora? Vou emendar outra pergunta e vou deixar você falar. A harmonização facial, eu vejo que assim, virou moda, certo? Especialização, as pessoas se formam já querendo harmonização facial. Eu escuto muito isso de estagiários que estão comigo. Eles falam muito de estética, antes estética, mas agora é só harmonização. Eles entram na faculdade de odonto para ir para harmonização. E qual é o ponto? Não há diagnóstico. A dificuldade de se diagnosticar. O dentista raiz, isso daí eu falo para SPD. Como que você vê essa especialidade, a responsabilidade, por exemplo, que as faculdades deveriam ter, eu acho que primeiro, e como que é a cabeça desse pessoal? Por que não dá medo? Então, o que acontece? Pós-pandemia também, na pandemia, as faculdades ficaram muito híbridas, muito híbrida é 80% a 90%, sim, tá? 80% a 90% híbrido. Então, o que é? Eles não vão na aula, não tem a carga que a gente tinha antes. Eu e a Elaine, a gente fez na época, acho que você também, que era integral. Integral 5 anos. Integral 5 anos, o estágio era dentro da faculdade, mesmo na clínica geral. Então, a gente aprendia muito e mesmo assim saía cru. Né? Agora, não tem ninguém recém-formado lá, a gente tem os especialistas mesmo em cada área, mas eu já tive recém-formado, eles não sabem anestesiar. Eu tenho que ir lá e mostrar. Teve um cara que não trabalhou lá na clínica, ele chegou a falar pra gente que ele aprendeu a anestesiar pelo YouTube. Né? E na faculdade não aprendeu. Então, isso não é só na odontologia, pelo que eu converso, na medicina tá sendo a mesma coisa. E lá na clínica a gente tem estagiários lá de odonto, né? E a aula é online. Como que você faz a área de saúde online, né? É muito complicado. Não tem como. Eles não tem nem, tipo assim, na nossa época a gente tinha, você lembra, né? Os bloquinhos de cera para esculpir o dente, porque assim, a odontologia, ela tem a parte, óbvio, né? A parte da teórica, mas o dentista, ele tem que ter mão, né? Exatamente. E hoje em dia eles nem esculpem mais os dentes. E vocês usam na clínica, eu já vou voltar com a harmonização. Vocês usam na clínica, vocês têm um aplicativo que faz a gestão lá de marcar consulta. Qual que é o que vocês usam? O Controle Odonto, Clinicorp? Tá. O que vocês acham dentro desse aplicativo que falta para ajudar vocês? Você acha que existe uma falha? O que poderia melhorar dentro disso? Outra coisa. Hoje vocês têm o controle de que vocês ganhem Márcio, Elaine e Fácia, certo? Tá. No começo vocês eram tudo junto. É importante que as pessoas aprendam que CNPJ é diferente de CPF, para quem começou agora, para quem está interessado em montar um consultório, fala a experiência de vocês e o quanto isso é importante. O que é o correto, e quando vem me perguntar os alunos que estão recém-formados, ok, não quer abrir um CNPJ, você quer ficar na PF, que o dentista pode ficar na PF, abre 2 contas PF. Uma conta PF vai pagar as coisas do consultório e a outra conta PF você vai usar pro teu pessoal. Já começando certo, separado, né? Separado, não que nem a gente fazia no passado. Mas vocês já tiveram, por exemplo, mesmo separando, vocês já tiveram que colocar dinheiro? Graças a Deus, até agora não. Só para investimento. Então, vai comprar, foi fazer uma reforma, por exemplo, né? Aí sim a gente injeta para fazer aquela reforma. Certo. Mas para cobrir a clínica, graças a Deus, até hoje não precisou. A gente tem o caixazinho da empresa, tudo. Fluxo de caixa, certinho, a reserva. E como é que funciona, que nem você falou? Que é o correto, tá? No começo do mês, todo mundo recebe, todos os colaboradores recebem também, e eu e a Elaine só um prolabore, cai na nossa conta. Aí no final do mês, se teve lucro, aí a gente pega... Teve não, porque eu tô lá batalhando. Mas tem, mas tô falando que é para as pessoas entenderem que é assim, a pessoa não pode tirar quanto quiser da empresa, né? Então você tem que pegar o lucro, né? Você não pode sangrar a empresa. Exatamente. Então você chegou no final do mês, você viu o lucro, teve o lucro, você pega o lucro para você, outro mês começa tudo de novo, né? E o erro que eu vejo a pessoa sangra a empresa, né? Isso é em todos os setores, mas na odontologia também. Tem empresas grandes. Então às vezes o cara tá andando com um carrão, pra ostentar, que na odonto é muito comum, na Hoff mais ainda. Infelizmente a odontologia
as pessoas se preocupam mais com a grama do vizinho do que com a própria, Sim, não é? E é um erro isso, né? A gente tem que cuidar do nosso. E tem muita comparação. Uhum. É uma profissão que é complicada, se comparam. Que nem aí você perguntou da Hoff, que é a especialidade do momento agora. Exato. Que é? Você é professor, você fez a especialização, hoje você é da equipe do Alemurita, Isso. dá aula lá para pós-graduação e especialização. Você é speaker De fios, e sou speaker de tecnologia também. E eu sei que você teve 1000 convites para ser speaker já. Mas assim, você selecionou essas empresas porque realmente você testou e confiou. Sim. Aquilo que você não acha legal, você não faz por dinheiro, por exemplo. Não. Tá. E conta um pouco de hoje você ter você ser uma referência dentro da harmonização facial. Não, então é assim que eu me formei especialista. O Alexandre Morita me convidou para fazer parte da equipe deles, que já faz 5 anos, eu acho, já, né? Por aí, 4, 5 anos. Já há 5 anos. Né? E ele tem vários lugares do Brasil, então eu viajo bastante. Maringá, Balneário Camboriú, Florianópolis, Ribeirão Preto, São Paulo, em vários lugares aqui. E com isso fui ficando conhecido, estudando cada vez mais. Acabei começando a trabalhar com fios de PDO, que já é um diferencial dentro da harmonização, que a grande maioria faz e sabe fazer o básico. O que é o básico? Botox, preenchimento, bioestimuladores, né? Fio já é um pouquinho mais avançado, né? E aí o que eu percebi? É muita gente fazendo a mesma coisa. Hoje em dia, a gente não tem só os médicos dentistas, a gente tem os biomédicos, tem os farmacêuticos estetas, farmacêutico também, enfermeiros, estetas também. Então é muita gente fazendo a mesma coisa e fazendo a mesma propaganda também. O que acontece? Na Odonto, todo mundo que vai agora pro Odonto praticamente vai pra Hoff. A gente recebe muito currículo lá na clínica, né? E às vezes a gente tá precisando de um clínico geral. A hora que eu vou ler o currículo, curso de Botox que preenche, sempre da Hoff, sempre da Hoff. Então é muita gente, porque ilude um pouquinho a Hoff. Eles olham a roupa bonitinha, que é a grama do vizinho, que é o que você falou. Os carros, porque a Hoff é uma ostentação na internet, né? E parece ser fácil, mas não é fácil. Você concorda que a harmonização, você precisa ter um conhecimento anatômico? Sim. Né? Nós, que fizemos odontologia, a gente tem, como os médicos. Sim. Mas tem profissionais, você não acha que isso é muita responsabilidade? Por exemplo, não estou julgando o farmacêutico, mas ele entende de anatomia? Os cursos dão essa base para esses profissionais que querem se especializar? Eu não sei a fundo nenhum curso deles, nem conselho, nem nada. Tem muita gente boa na biomedicina, tem muita gente boa na farmácia, tem muita gente boa que são os enfermeiros, tá? Como tem muita gente ruim na odontologia também e na medicina também, tá? Então vai da pessoa estudar e fazer o que é correto. Ética, né? Até ética. E começar a levar pro consultório quando você tiver uma mão boa para fazer aquele tipo de procedimento, né? Que às vezes não acontece. A pessoa faz um cursinho, acontece direto comigo. A aluna me manda mensagem, fez um workshop comigo. Workshop é só para você falar como é que funciona um equipamento, por exemplo, né? Ela me manda mensagem e fala, já fechei um paciente, vou alugar o equipamento. Eu falo, mas você teve uma aula para trabalhar com ele? Uma aula assim, são vários dias, aprender a mexer no equipamento, o que pode dar intercorrência. Não, as pessoas querem sair fazendo, né? E não é assim que funciona, né? Eu sei porque eu conheço o seu trabalho, eu sei que você é extremamente técnico, cuidadoso, porque é assim, o que a gente vê hoje em dia. As pessoas vão até o consultório, eu tenho muito paciente que, na avaliação que fala que eu queria fazer isso, mas não é para você. Então, por exemplo, você tem essa questão de ser responsável por aquilo que você promete para o paciente. Sim. Mas eu vejo que muitos profissionais não fazem isso, fazem tudo que o paciente quer. Você não acha que as pessoas estão ficando com a mesma cara? Tava ficando com a mesma cara. Isso daí até 2 anos atrás, todo mundo tinha a mesma cara. Só que mudou, o mercado mudou completamente, tá? No mundo a gente chama de Quiet Beauty, né? Uma estética mais minimalista, que é assim, a Ivana fez um procedimento estético comigo, ela chega lá no consultório. Eu não fiz, tá, gente? Não precisa. E aí alguém chega lá e fala assim, nossa, como você tá bonita hoje, você mexeu no cabelo, você tá com mais brilho, mas não sabe o que fez, tá? No passado, até 2 anos atrás,
A gente sabia aquela cara quadrada em todo mundo, aquela boca que chegava primeiro, né? Redondão, né? Mas isso daí é uma estética Isso. mundial. Eu acompanho bastante, eu gosto de ver isso daí. As roupas não tem mais estampa, né? Então aqueles tênis Dolce & Gabbana, aquelas coisas, não. Agora é tudo básico. Então o chique hoje é ser básico, é ser natural. Então o que é? Uma camiseta preta sem nada, uma camiseta branca, uma calça, um tênis branco. Então não tem mais aquela ostentação de cores que tinha antes, né? Lembra uma época atrás, os relogião dourado, então não tem mais nada disso. Sim. Então, e pro rosto e pro corpo também levou uma estética mais natural, lembrando um pouco a década de 80, só que fazendo um preenchimento quando precisa, bem dosado, a gente trabalhando a pele, hoje em dia fala muito em regeneração de pele, né? Então veio os peptídeos, PDRN, exossomos, né? E a tecnologia agora chegou com tudo. Tanto que você tem, você foi um dos primeiros, ou se não o primeiro a usar um scanner, né, que eu queria que você explicasse, que é sensacional, e isso ajuda muito a você planejar o que você vai fazer nesse paciente, porque você consegue ter uma visão geral do que esse paciente precisa, não é isso? Sim. Conta um pouco desse... Então, nossa clínica era em São Bernardo, no ABC, né? Então, a gente foi a primeira clínica no ABC a ter um scanner facial por inteligência artificial. O que ele faz? Você vai colocar o rosto lá na máquina, ele vai mapear 17 parâmetros entre flacidez, quantidade de água, sensibilidade lipídica, inflamação da pele, manchas mistas, manchas superficiais, manchas profundas. A partir daí eu consigo ter um parâmetro para trabalhar com laser de CO2 que ele precisa de água, ou para fazer um microagulhamento. Fala, puta, vou ter que fazer 3 sessões de microagulhamento com tal produto para esse tipo de mancha, né? Ou vou ter que trabalhar o laser de CO2 numa profundidade tal pra gente trabalhar aquela mancha e fazer um resurface. E no seu consultório, na clínica lá na face, o scanner, por exemplo, você oferece isso pro paciente como uma avaliação ou você cobra para fazer? Não, ele já faz parte do... O paciente, por exemplo, eu vou fazer o CO2, que é um laser que age bem profundo na pele, tá? Pra quem não conhece ele ainda, é aquele que a gente vê na internet, que vai saindo... Isso, sou speaker de laser de CO2, que vai saindo das camadas de pele até ficar aquela pele linda, né? O laser, ele tem o cromóforo água, então se não tiver água na pele, ele não vai funcionar muito bem e pode até hiperpigmentar, porque ele vai acabar fritando. Então o analisador, na hora que você põe o rosto lá, ele fala a quantidade de água. A partir daí, no caso da Elaine, ela vai fazer daqui 2 semanas, ela não bebe água, então ela vai ter que começar a beber 2 litros de água uma semana antes, porque o analisador já me deu que ela não tem água na pele, tá? Aí eu vou passar um sérum pra ela, então assim, o laser não é um brinquedo, eu vou chegar lá e vou fazer já um procedimento, igual um bioestimulador, é sério. Então ela vai passar um sérum antes, na véspera ela vai passar, que é um skincare, que é o drug delivery que a gente fala. Na véspera ela vai passar também um hidratante profundo para ter bastante água no dia da aplicação, né? E como eu saberia isso no passado? Apertando a pele para saber, perguntando, hoje em dia o analisador me dá com propriedade, não é mais o achismo, né? E assim, por exemplo, quando você se formou, que você fez curso e tal, a harmonização era cara, então você tinha um público específico que poderia fazer isso, certo? Você concorda? Não era para todo mundo que consiga ter dinheiro para pagar. Hoje em dia, todo mundo faz. Na região que vocês estão em São Bernardo, você, por exemplo, as propagandas, as pessoas vão procurar harmonização, elas acham que é caro. Como que tá a visão dos pacientes a respeito disso? Quer falar? Elaine? O que acontece, né? A gente tá num bairro, né? Então, assim, a gente até conversou com a agência que realmente a harmonização, quando a gente vai fazer uma precificação, né? Daí a importância da gestão. Exatamente. Os produtos, eles são caros e quanto que é uma máquina de laser também? Não é um investimento barato. Então, você tem que, você não pode, o vizinho cobra tanto, eu vou cobrar a mesma coisa, um pouco mais barato. Não, você tem que saber, né? Tem todo um estudo que você faz para achar a sua precificação, né? Então, assim, é um pouco assim, para a região onde eu tô, é um pouquinho complicado, mas a gente tem muitos pacientes que vêm de longe, da região toda. E a partir da estética, não é que nem a odontologia, que você precisa vir várias sessões assim, às vezes até por 1 ano, né? Não, então assim, tem gente que vem um pouco mais de longe para fazer o tratamento com a gente
devido a esse final de semana mesmo veio um colega de Ribeirão Preto, 320 quilômetros, para fazer o laser CO2, fazer a blefa laser comigo, né? Porque ele falou, cara, eu só confio em você, não vou deixar ninguém pôr a mão no meu rosto, né? Então o cara viajou 320 quilômetros para mim fazer, né? Mas por quê? Ele fez e já voltou, né? Não é que nem um tratamento odontológico, né? E para você ter uma ideia, ele já chegou a fazer aquela consulta que você fez com a mulher do Nordeste. João Pessoa. Já fez online, a mulher já achou na internet. Já fiz a consulta online. E a harmonização tem essa possibilidade. Todo dia é complicado você avaliar o paciente assim. E o odonto, o paciente vai ter que ficar retornando muitas vezes, né? Na harmonização a gente consegue. Hoje em dia entregar um tratamento rápido. A gente tem tecnologia para isso. Mas a avaliação tem que ser clínica. Sim, Não tem como, mas a harmonização você até consegue já dar ter uma ideia já de como e, assim, então aí voltando, você perguntou em relação a que popularizou, você falou, né? Sim, tava muito restrito até 2018, 2017 aos médicos, né? Então e poucas pessoas sabiam o que era um preenchimento, uma toxina, porque também não tinha propaganda. Aí os dentistas entraram na harmonização, acabaram divulgando mais o trabalho, começou a popularizar. Então não é que eu peguei um paciente que passava com o médico e veio para mim. Na verdade, são pacientes que nunca tiveram acesso a fazer botox, preenchimento, bioestimuladores, e estão tendo acesso hoje em dia, né? E nisso veio os biomédicos, veio que nem eu falei, os farmacêuticos, os enfermeiros, e acabou popularizando bastante, né? Então é um mercado que vai ter um crescimento muito grande nos próximos, até 2030, já tem as pesquisas mostrando isso daí, porque o brasileiro gosta, é o segundo país do mundo que mais gasta com estética, né? Então acabou sim popularizando através de vários profissionais fazendo a parte de estética. Aí você entra também num cuidado, mesmo eu não sendo da Hoff, mas que eu observo muito, que eu estudo muito também, é que assim, não tô puxando a sardinha para ninguém, mas assim, eu faria harmonização com o médico e o dentista também pelo fato deles poderem prescrever. Então, assim, aconteceu alguma intercorrência, você tem como passar uma medicação, né? Então, eu acho que as pessoas só têm que ter um pouquinho de cuidado, porque assim, eu já cheguei a ver numa barbearia um papelzinho Botox Day na barbearia. Então, assim, lógico que não é o barbeiro que vai aplicar, eu acho que vai um profissional lá, enfim, mas assim... Mas a barbearia vai ter a vigilância que a gente tem dentro da clínica, e assim por diante. O Botox fica guardado pra quem não sabe, é uma geladeira, tem um termômetro, o termômetro, ele é marcado diariamente ali a temperatura. Qualquer paciente que for lá quiser pedir, a gente mostra, tá em cima da geladeira do Botox, vai estar lá o data, a temperatura que tava e o horário que foi medida a temperatura, né? Porque tem que ter esse controle, não dá pra ficar transportando pra lá e pra cá. Exatamente. Lá na face, além da harmonização, que você é uma referência, óbvio que é, mas assim, os outros tratamentos, qual tratamento? Vocês concordam comigo que o paciente hoje está muito mais informado? Sim. A odontologia mudou, o paciente também mudou. Antes a gente tinha que explicar para o paciente os tratamentos e ele confiava plenamente no que estava falando, que ele desconhecia. Hoje o paciente já vem procurando o tratamento específico. Vocês acham que lá, por exemplo, qual que é além da harmonização, o que vocês fazem mais dentro da especialização? E vou fazer uma pergunta, vocês são invasiva, mas assim, qual foi a maior venda que vocês fizeram, o ticket médio maior dentro de uma venda dentro da clínica de vocês, e qual foi a especialidade desse ticket médio que vocês converteram? Acaba sendo implante, né? Implante, acho que foi uns 70k, porque é uma reabilitação muito grande, com prótese zircônia, implantes inferiores, mais lente de contato de porcelana, teve a harmonização junto, acabou dando um ticket médio maior, né? Completa. Esse paciente, como você fez uma forma de pagamento nesse valor de 70 mil para ele fazer, ou ele tinha... Não, a gente tem várias formas de pagamento lá na clínica, tem uma né? comercial. Sim. Aí tem boleto, quem não tem limite no cartão, tem gente que quer passar no cartão porque quer juntar milhas, cada um sabe do jeito que quer fazer, né? A gente tem essa política de trabalhar com cartão, com Pix, com boleto. Esse paciente que específico, ele já não, um paciente de poder aquisitivo maior, né? Então já veio. Mas não é comum de ter. Não,
Não. Assim, vocês pedem entrada nos tratamentos, é obrigatório pra vocês, porque assim, vamos lá. Protocolo, vocês fazem carga imediata? Fazemos. Quando tem... Sim, quando tem algumas especialidades, tratamentos específicos, né? Não tem uma periodontite, que é a bactéria dentro do osso, porque você não vai contaminar, você não é fumante, Sim, então tem uma avaliação para ver se pode ou não pode. Vocês entregam no dia seguinte ou a prótese? Ou no mesmo Não, a gente gosta de fazer a prótese provisória, parafusada na hora já, tá? E aí o paciente vai ficar o tempo da nossa integração dos implantes, de 4 a 6 meses, com a provisória, parafusada, depois troca para a definitiva. E nesses casos, vocês fazem uma cobrança com entrada, ou vocês já fizeram de uma forma que não tem uma entrada e depois não pagou, por exemplo, o boleto? Vocês já tiveram esse problema? Não, para fazer implante de reabilitação, a gente sempre pede uma entrada, porque maior, tem um custo inicial muito grande, né? Que é o cirurgião, que é bucomaxilo, mais os implantes, mais a prótese, mais o laboratório que vai até lá. Mas sim, é óbvio, né? Quando você vende tratamentos em boleto, né? E assim, lá a gente divide em até 24 vezes. Então já chegou a ter caso que o paciente pagou 1 ano e parou de pagar. Mas aí entra o quê, né? Da parte da gestão, a gente tem o financeiro, que assim, a nossa inadimplência, ela tem que ficar em 10%. E quanto tá a inadimplência agora? Tá 8, né? 7, 8, Vocês já graças a vez Deus. que estava muito alto? Não. Acho que chegou a 11, chegou né? já um dia? Acho que já chegou, e aí o olho faz assim, aí a gente começa Como já chegou a ficar tentar 1,7, negociar, né? Ligar, tentar negociar, porque assim, o que a gente acha, né? A gente acha que teve gente que já falou assim, nossa, mas você é rica, você nunca deixou de pagar uma conta? Não é essa a questão, entende? Mas assim, você conversa, você esteja aberta a conversar, a negociar, a gente pode entrar num acordo, entendeu? Então é isso, né? Aí a gente vai pegar o telefone, vai ver, olha, o que tá acontecendo? Como eu falei, a gente vai ouvir o que aconteceu, tem umas parcelinhas aqui atrás e tudo mais, e a gente tenta negociar, Quem né? faz isso lá dentro? É a financeira. É a financeira. Isso, E, por exemplo, na parte de follow, vou falar agora de avaliação follow, Elaine, você acompanha, óbvio que toda a parte comercial da clínica. Você tem dificuldade no follow? Elas têm uma dificuldade? Você acha que o paciente responde? Ou você acha que assim, o paciente vai na clínica, tem que ser fechado porque depois é complicado reverter? Como que é lá? Vocês têm uma resposta? Você treina essa pessoa? Como que funciona lá? Isso é um setor que tem muita gente que tem dificuldade, né? Primeiro para a pessoa ser treinada a marcar um lead que vem de uma rede social. E tem todo um esquema para você fazer isso. Mas a geração que está agora, exatamente o que você falou, às vezes não serve. Você faz esse acompanhamento? Vocês tinham, nesse curso, ofereciam um treinamento dessas meninas, e você acha que funcionou para você? Ou você acha que você hoje está fazendo do seu jeito e acha que dá mais certo? Eu acho assim, né? A gente tem que dar nosso tempero, né? Exato. E assim, não tem como você dar uma fórmula que vai caber em todas as clínicas. E aí essa é uma questão também que eu não concordo muito com eles, né? Acho que não tem que ser assim tão rígido, né? Então assim, eu sigo a base, mas aí eu sempre mudo alguma coisa. Então assim, eu sento com a menina do lead, e aí eu gosto muito também de ouvir, então eu falo assim, olha, a gente tá com esse script, você acha que a gente precisaria mudar alguma coisa? Vamos tentar, ao invés de você falar isso, vamos tentar falar aquilo? Você faz isso, você não coloca uma regra, tem que ser assim. Não. Aí ela tenta fazer, aí eu vou acompanhando, não tá dando certo, então a gente vai sentar de novo, vai mudar de novo, entende? Aí depois aí passou em avaliação, a gente sempre tenta fechar na hora, por quê? Porque assim, todo mundo é assim, se eu vou pra casa, eu vou começar a pensar, né? E assim, aí eu vou colocar outras coisas como prioridade. Exatamente. Mas assim, o que eu falo, né? Eu falo assim, a gente não pode ter medo de vender, que isso é um outro defeito que o dentista tem. Ele acha que, nossa, imagina, eu sou um dentista, como que eu vou vender? Não sei o quê. Só que assim, você tem que sobreviver, né? Porque a gente não é treinado pra fazer isso, né? E depois que a gente tem experiência, hoje a gente tem experiência de venda, hoje eu passo o valor, mas não é pra mim, a venda é sobre a pessoa que você tá atendendo, não é sobre você. E muitos dentistas, eu falo, esse pensamento de você achar que
esse valor é alto, é seu. Sim, é um Você preconceito não pode seu. já E aí ali julgar. você já bloqueia, né? Exatamente. Uhum. E vocês têm um avaliador 2 lá na clínica? Ou é o mal? O Márcio era o principal. Sim. E agora a gente está dividindo justamente porque ele está muito focado na ROF agora. Então, assim, muito raramente a avaliação está indo para ele, né? Só pacientes mais antigos, assim, ainda passam com ele, que chamam por ele, né? Mas hoje a gente já tem 2 que substituíram ele. Tá. E a taxa de conversão de vocês, ticket médio, por exemplo, esse mês, não tá legal? Não tá? O que vocês estão sentindo? O que vocês estão achando, por exemplo, tá diferente dos outros meses? Eu vou te falar que esse ano tá um ano diferente. Você acha Copa? Eu ouvi um empresário falando que, tipo assim, a gente tem que esquecer a política, a gente tem que esquecer Copa, entendeu? Continuar fazendo o que a gente faz, né? Sim, mas esse ano é um ano fora do comum de feriados, de Não, assim. tá, mas não, você não estuda gestão, tá? Fica na harmonização. Fica. Então, assim, mas o que eu percebi que tá ocorrendo bastante, tá? Que assim, a gente tá conseguindo fechar muito bem até o dia 15, 18, 20. Esses últimos 10 dias, as pessoas já seguram. Eu tenho a impressão que elas já gastaram, já se comprometeram. E aí, a gente tem percebido que as avaliações que a gente faz após essa data, eles vão fechar só no mês seguinte. E aí, isso tá sendo um desafio pra gente ver o que a gente vai fazer nesses 10 dias. E aí é onde entra, por a gente fazer a odontologia e a harmonização, da gente tentar, então, assim, nesses últimos 10 dias, dar uma focada maior até numa harmonização, por exemplo, né? Porque aí você... Na verdade, por exemplo, dezembro, né? Dezembro a gente foca só harmonização. Praticamente 100% na harmonização. Porque a gente tem 15, 16 dias só em dezembro, né? E ninguém fala, putz, não fiz implante até agora, vou fazer o ano que vem, né? Mas de harmonização, não, todo mundo quer ficar bonito para as festas. Férias, né? Exatamente. Tem muita comparação, tá muito visível. Artistas, influencers, hoje se vê muito isso, né? E tem muita coisa nova, né, Márcio? Não, Tá é impressionante, eu não paro de estudar. Minha área, como eu sou dentista, eu só posso trabalhar do pescoço para cima. Sim. Mas o laser de CO2, por exemplo, que aí tem os outros speakers que não são dentistas e podem trabalhar o corporal, ele faz cicatriz, né, por exemplo, de cesárea, de abdominoplastia, de silicone, cicatriz de acne. Então não é só o rejuvenescimento, né? Ele faz a pepeca feminina também, rejuvenescimento. Hoje em dia, após menopausa, a mulher acaba tendo uma flacidez lá dentro, que às vezes escapa um xixizinho, um pipizinho, e tem a ponteira para trabalhar isso daí, trabalha por dentro para parar essa flacidez. Pode fazer biomédico, médicos, biomédicos, dentista não. Qual o conselho que você dá para um dentista que está se formando agora a respeito da especialização de harmonização facial? Lógico que você sempre vai incentivar as pessoas a especializarem naquilo que elas querem. Sim. Mas que conselho que você dá, tanto na odontologia, ou como ele vai usar isso na odontologia, como a responsabilidade que ele tem que ter, porque não é uma coisa simples de se fazer. Qual o conselho que você dá para quem está... Não, então se ele for trabalhar na odontologia e na harmonização ao mesmo tempo, lógico, estudar, não, muito, né, para poder trabalhar nas duas, e levar a harmonização, a gente fala assim, a harmonização orofacial. Então, levar para a cerejinha do bolo, que é o que a gente leva lá na clínica, na verdade. Então fez lá, por exemplo, uma reabilitação, colocou na dimensão correta, né? E já vai ter esticado essa parte aqui. Aí eu venho trabalhar a flacidez dos olhos, dar um pouco mais de lábio, né? Encher de exatamente. Produto, o que está acontecendo muito, eles esquecem que é uma harmonização orofacial e tá só a harmonização facial. Exatamente, né? Isso é uma sequência, né? Isso, você tem clínico, cuidar da boca. Ortodontia, reabilitação, Isso, no começo, sabe que hoje eu acho que tá tendo mais consciência, né? Também porque é uma especialidade que vocês têm, os especialistas específicos estão mais voltados, né? Você não vai fazer harmonização com qualquer pessoa, tem que ter uma indicação. Sim. E as pessoas procuram a pessoa certa. Mas assim, antes tinha muito disso, né? Precisava de uma cirurgia. E as pessoas estavam usando a harmonização para corrigir um perfil, né?
Hoje você acha que isso mudou? Você acha que ainda precisa ser isso estabelecido, que o dentista ele tem que ter essa consciência? Ou você acha que isso ele só vai conhecer dentro da especialização? Não, então, só na especialização. Quando faz curso só de finais de semana, a gente brinca que é 2 dias, você não tem uma avaliação global daquele paciente. Porque vem um paciente triado para fazer um preenchimento labial. Vem um paciente triado para fazer um preenchimento de pré-maxila, por exemplo, ou de olheira. Já na especialização, você vai aprender tudo, né? Desde ver o punção para poder fazer o PRF, PRP e colocar no rosto, até fazer os preenchimentos, né? Até trabalhar com algumas tecnologias. A partir daí ele vai ter uma visão geral para fazer um bom planejamento, né? Só que isso sozinho não garante nada. Então isso daí equipara, que eu acompanho bastante, a 30%. O resto é ele saber se posicionar no mercado, trabalhar a imagem dele pessoal, mostrar os casos dele, porque se ele só souber fazer os tratamentos, não vai adiantar. Não vai adiantar nada. Eu queria complementar um pouquinho, que assim, então a pessoa foi fazer odonto para se formar em harmonização, né? Eu acho que assim, você tem que buscar a profissão pelo que você gosta. Se você gosta de fazer bolo e fizer o melhor bolo do Brasil, você vai ficar rico. Exatamente. Entendeu? Então, assim, as pessoas estão achando que elas vão entrar na odonto, vão fazer harmonização e vão ficar ricas. Não é esse o pensamento que tem que ter. Então, eu vou fazer ROF por eu gostar. A harmonização é uma disciplina agora da faculdade? Não tem ainda. Não é. Então, porque assim, o que as pessoas não veem também, como o Márcio tinha falado, é que assim, às vezes ela apareceu com uma Mercedes na foto, mas ela alugou aquele carro. Exato. Aquele carro não é dela. Entendeu? Então, assim, não dá pra viver só de ROF, porque assim, produto bom é caro. Você não vai lá pegar um produto falso do Paraguai e aparecendo fantástico, né? Então, assim, não vai super diluir também uma toxina. Não, na verdade dá pra viver de ROF, tem pessoas que vivem de ROF. Só da harmonização. Tem, várias. Mas, você, o Ale Burita, quanto tempo que vocês estão nesse meio pra chegar onde chegaram? Tem que vender os cursos também. Não, mas tem muita gente que faz ROF, né? E que eu conheço, muita não, vamos falar que eu conto nos dedos, né? Que vive só da ROF, vive muito bem, só que é poucos. Então vamos falar, pela quantidade de gente que tem no mercado, é poucas pessoas que vão conseguir viver só da ROF. Falar um pouco sobre a parte de avaliação, que eu sou avaliadora. Estudei muito boa avaliadora. Eu estudei muito para isso. Hoje eu vejo a avaliação de uma outra forma. O que eu queria saber, eu vejo muitos avaliadores me acompanham, não hoje não mais, mas muitos me acompanharam e assistir. Isso. Qual que é o segredo que você tem e tal? Eu tenho toda uma sequência que é minha sequência, que hoje é respeitada na clínica. Mas existe protocolo de atendimentos, todas as clínicas devem ter, que você orienta esse avaliador de como ele vai atender. Na face odontologia, vocês já passaram muitas pessoas avaliando, fora o Márcio, certo? O que você acha que, por exemplo, precisa melhorar? Você acha que um recém-formado ele pode avaliar? Você acha que é legal um recém-formado avaliar? Você tem alguém mais experiente? O que você acha que é a maior dificuldade dos avaliadores que você já passou na clínica ou o atual? Contornar a objeção? Saber negociar? Usar gatilhos mentais? O que você acha que falta no seu avaliador e nos outros que já passaram? Você percebeu? O que eu acho, né? Para ser um bom avaliador, né? Primeiro, essencial, tem que gostar de venda. Porque assim, se você não gosta, não vai dar certo, entendeu? Então nem tenta. Eu acho que um recém-formado, dá para você treiná-lo, mas eu acho que ele precisa ter o quê? Ele precisa saber pegar planejar, né? O planejamento. Eu acho que ele vai ter dificuldade nisso, né? Porque você tem que chegar lá e ver tudo o que ele precisa, né? Então, olha, a gente vai começar com o clínico, isso, aí a gente vai pro ortodontia. Então, assim, como que ele vai saber tudo isso? Depois a gente vai pro implante, depois a gente vai aqui pras coroas. Então, assim, ou quando tem, às vezes, um enxerto, ele não tem muito essa visão, aqui vai um enxerto, aqui dá pra fazer uma carga imediata. Sim. Então, assim, dá pra treinar? Dá. Mas eu acho que é um pouco difícil ainda. O ideal seria ter uma vivência clínica, né? Aí, como eu falei, gostar de venda.
A história, né, que tá na modinha, né, os gatilhos mentais, persuasão e tudo mais. Rapport, né? Tem gente que já manja isso, viu? Já tem paciente nosso que chega até falando, eu sei que você vai usar aí um monte de coisa em mim, né? Eu vou muito, que até eu treino, assim, quem treina mais é o Márcio, né, porque ele que faz a avaliação, mas assim, antes passa comigo, o que eu falo? Escutativa. Então assim, tá? Então assim, vamos quebrar o gelo, porque assim, ninguém levanta, hoje eu vou no dentista, ninguém gosta, todo mundo é traumatizado, enfim. Falar é prato, ouvir é ouro, né? Isso, então assim, chamou ele lá, então você tá conversando, sei lá, sobre cachorro, sobre o tempo, sobre a Copa, enfim, né? Quebra esse gelo, sentou lá. O que te trouxe aqui? E você vai ouvir, entendeu? Isso daí é ouro mesmo, né? Porque aí você vai entrar na dor dele, você vai querer saber mesmo o que incomoda ele, né? E depois você vai trabalhar com isso, lógico, você vai fazer o exame clínico, você vai ver, né, que lá a gente faz, né, panorâmica, tira as fotos, tem câmera intraoral, enfim, tem tudo. Aí depois você vai analisar tudo isso e assim, você vai passar para ele o planejamento total. Esse é o impasse, Exato. tá? Porque assim, eu tenho uma dificuldade ainda em relação a isso, né? O que eu falo? Você tem que falar para o paciente o quê? Porque assim, tem aquela pessoa, né, que a gente sabe que ele não tem muita paciência. Ele vai falar assim, não, eu só vim ver esse dente, não. Só que assim, quem fez a faculdade? É você. Quem é a autoridade? É o que eu falo. Você tem que pensar o quê? Quem é a maior autoridade aí dentro dessa sala? É você. Exato. Entendeu? Então assim, olha, fulano, calma. Eu não tô querendo te vender tudo, não é isso, tá? Eu que tenho a formação aqui. Qual que é a sua profissão? Eu não tenho expertise para falar da sua empresa. Então, assim, né? Aí tá. Eu vou te passar tudo, é minha obrigação, porque depois lá na frente você tem algum problema, alguma questão, eu deixei de te falar. Então, assim, eu vou passar tudo o que você precisa fazer. Depois, o que você vai fazer, se você vai começar por uma parte, fechar um tratamento agora, aí é outra coisa, lá no comercial, você vai sentar lá e tudo mais. Mas agora me ouve que eu tenho que te passar o que você precisa, a sua necessidade. Então a minha maior dificuldade ainda é isso, né? É o paciente tá determinando o que tem que ser feito. Isso, Sim. né? Não dá, que ele né? chega e fala, eu quero fazer esse dente. Né? Ou que nem, principalmente na harmonização, tem coisa que o paciente, eu queria resolver o meu bigode chinês. Aí, dependendo do caso, vai ter que preencher premaxila, vai ter que preencher malar, porque a gente tem que levantar, não adianta preencher o bigode chinês. Sim. E às vezes vão alguns ml, né? Mas eu queria gastar só 2 seringas. Não vai dar o resultado. Aí, o que eu faço? A gente não vende. Porque não vai ter resultado nenhum. Então, por isso, tem procedimento que não dá para separar. Tem procedimento odontológico que dá para separar. Eu preciso de 4 implantes unitários. Eu consigo agora fazer 2. Vamos fazer um lado. Depois a gente faz os outros 2. Aí até dá. Mas na ROF tem coisa que não dá para separar, senão não vai dar resultado. Quando o paciente fala assim para você, depois da sua avaliação, de harmonização, eu vou pensar. O que você fala? Não, eu deixo pensar porque eu fiz já lá a gente fala assim, eu já mostrei como que é a minha clínica, eu já mostrei sobre o tratamento, a gente espelha numa TV e mostra casos de antes e depois também, explico como que vai ser o procedimento, mostra os procedimentos, né? Então assim, toda a minha parte eu fiz. Se o paciente ainda tá inseguro, o que acontece muito, tem gente que fala assim, eu tenho tanto medo de mudar minha boca, eu tenho tanto medo de mudar meu rosto, que às vezes eu prefiro que ele pense e venha com certeza fazer, porque a gente tá mexendo com estética, né? E no caso da odontologia, a gente sabe assim que um tratamento com vários implantes ou de protocolo duplo, reabilitações, a gente sabe que é um ticket médio alto, então assim, a pessoa já fechar ali na hora, gente, é difícil. Você compra tudo à vista e compra tudo ali na hora, você vai pensar, né? Então, assim, aí isso também que eu sou um pouco contra, né, os coaches, porque assim, tem que fechar na hora, claro que o melhor é fechar na hora, mas assim, às vezes eu preciso mesmo de uma tomo para ver a espessura de osso, entendeu? Então, assim, sabe, é o bom senso sempre, sim, né? Sim. Então, assim, ele também ele precisa levantar o valor de entrada, enfim, aí para isso tem follow-up, né? Aí tem a nossa
comercial, que ela vai entrar em contato com ele ali, né, vai perguntar o dia, o horário que vai poder ligar para essa pessoa para saber a resposta dele. E assim, ela tem conseguido trazer uns bons retornos, porque é isso mesmo, o valor é grande. Tem, por exemplo, recente, assim, que eu me lembro agora, parece que acho que 3 ou 4 irmãos vão se juntar para dar o tratamento para uma outra irmã, entendeu? Então, assim, como que vai fechar isso na hora, entendeu? Então, vai conversar, vai ver quanto que... O decisor não foi na clínica no dia, por exemplo. A gente grava um vídeo explicando. A gente tenta trazer o decisor. Vamos marcar pro teu marido ou tua esposa, ou às vezes é pessoa muito mais velha, os filhos têm que vir. Tem caso que volta, tem caso que a pessoa não tem a disponibilidade de ir. O que a gente faz? Eu gravo um vídeo, eu espelhando todas as fotos, todas as imagens, raio-x, explico todo o tratamento e envio para o filho, se é o filho que cuida das coisas dos pais, ou para o marido, ou para a esposa, né, para poder explicar sobre o tratamento. Tá. O paciente, por exemplo, qual as maiores objeções que vocês têm lá dentro do paciente? Lógico que eu vou pensar porque ficou alguma insegurança, né? Como o Márcio falou. Ou o decisor não foi junto. Ou o decisor não foi. Que é o que acontece muito, né? Vou pensar do decisor, quando não é o decisor, ele quer. Mas ele depende financeiramente de outra pessoa. Sim. Mas ele já decidiu o que ele quer, mas ele não pode tomar a atitude de pagar lá. Sim, tá, então, nem sempre esse cara não é o que fala vou pensar. Eu escuto muito vou pensar. E eu falo assim, por que você vai pensar? Você vai pensar o quê? O valor que ficou alto? O tratamento que a gente conversou não fez sentido pra você? Você não entendeu alguma coisa? Primeiro eu quero esclarecer porque ficou uma dúvida. Eu intimido e ele fala. Depois ele pode até pensar. Mas ele saiu de lá para falar financeiramente, não foi sobre o tratamento. Mas é a objeção que a gente mais escuta, né? De lá, qual que é mais? É o valor? Tá caro para mim? O que vocês sentem que é o que mais o avaliador repassa para vocês que é a dificuldade dele? O valor, né? E ele fecha na hora? O avaliador, tirando o Márcio que você fecha, o atual ou não? Ele já lega para o comercial? Não, tem Não, na verdade, nem eu fecho ali na hora. A gente faz uma cascata, né, de negociação. Mas da negociação, combinado, você não vai pagar aqui pra mim, mas você já deixa tudo acordado, você vai lá e fala assim, olha, ele vai fechar. Ela vai assinar o contrato, já imprime o contrato aí, é assim. Você já tem essa negociação ou você deixa para o comercial fazer a negociação? Não, a gente faz a primeira cascata, né? Então eu passo uma entrada, algumas parcelas, e às vezes ele fala que, putz, ele precisa ver, aí eu levo no comercial, que ela vai passar mais vários jeitos de conseguir fazer o tratamento, né? Já teve um paciente que vocês tiveram certeza absoluta que ia fechar dentro da sala, você deixou no comercial, foi atender outro paciente e você voltou, ele não fechou? Sim, mas eu acho que isso é por vergonha, sabia? Dele falar pra você que não quer fazer nada, né? Porque não tem dinheiro. Isso, exatamente, que não tá com dinheiro. Mas o que é legal, tem muita gente que volta depois, às vezes, de um ano, fala assim, eu sempre falei que eu queria fazer o tratamento aqui, né? Não conseguia na época, mas agora tô disposto, programei. É o paciente que virou fã, né? Isso. Que gostou, que vocês deram um atendimento com diferença, legal. Ou como tem muito, aconteceu recente, alguns casos no mesmo mês até, o paciente teve vindo há 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos atrás lá com a gente, acabou não fechando com a gente, geralmente por causa de valor, né? Foi fazer em outro lugar e agora a gente tem que refazer tudo de novo e o paciente voltou. Acontece, mas aí é o preço, né? Não é? É o preço. Outra pergunta assim, o avaliador de vocês, por exemplo, ele faz vídeos, ele divulga, ou é mais vocês dois que não, ele faz? Faz, né? Porque assim, começou a conexão com um, tem que continuar, né? Outra coisa também que eu gosto de falar no treinamento do avaliador é que assim, que a gente tá falando, né, do é feio vender, ou eu tenho vergonha. Eu falo até para comercial também, e também falo para CRC de lead, que acontece o quê? Por que você não tem que ter vergonha ou receio de vender? Porque assim, eu não estou trabalhando com armas, por exemplo. Eu estou vendendo, não é só dente que eu estou vendendo, eu estou vendendo para ele uma coisa que, vamos supor que fazendo os dentes comigo, a mulher fez o dente comigo, arranjou um namorado, casou, mudou o emprego, né, conseguiu uma promoção, porque ficou mais confiante, claro, enfim. Às vezes, sei lá, brasileiro adora churrasco, gente. E assim, quantas pessoas não me falavam que chupavam a carne e não conseguiam comer,
porque não tinham dentes. E aí teve uma paciente recente agora que a gente acabou de entregar o tratamento dela e ia ser aniversário dela e ela pediu pra família que ela queria comer a picanha, porque ela só chupava a picanha nos churrascos. E aí ela conseguiu. Aí quando ela voltou lá, né, pra gente fazer, que a gente faz sessão de alta, enfim, eu falei, e aí, conseguiu comer a picanha? Ai, consegui. Aí, sabe? Então, assim, isso daí pra gente também é muito... É a certeza que você tá no negócio certo, fazendo um bom trabalho, enfim, né? Então, assim, não ter receio de vender. Eu não tô vendendo uma coisa que vai fazer mal pra ela, eu tô vendendo uma coisa que vai fazer muito bem, né? Exatamente. É autoestima, né? Tem alguns casos, depois eu te mostro, tem lá no meu Instagram, paciente chega de um jeito e depois ela corta o cabelo, ela começa a se maquiar. Não, por quê? Arrumou os dentes, daí ela começa a fazer outras coisas também, né? A autoestima dela vai voltando. Eu vou lá no consultório e saio muito feliz. Ai, que bom! É verdade, a gente vai lá pra ficar melhor. Por exemplo, uma coisa que eu vejo, assim, já teve vários dentistas que foram, vocês sabem, eu acho que já teve até a avaliadora de vocês que foi, não foi uma... Foi lá com mas ela já tinha experiência, né, na avaliação. Ela, um pouco. Tinha um pouco. Ela foi avaliando. Hoje eu não deixo porque... não deixo. Não sei quem é muito próximo meu, mas antes estava vindo. O que eu vejo é que eles não se conectam com o paciente, né? E a conexão para mim, o mais importante da venda. A negociação, ela vai acontecer naturalmente. Mas, por exemplo, eu contorno objeções antes de negociar. São técnicas, né? Que eu vejo que são coisas que poderiam ser passadas para esses avaliadores, que iam ajudar muito, e eu vejo que está sempre a mesma coisa. Existem tantos processos a ser seguidos e não funcionam. Você concorda? Porque a conexão é a parte mais importante. Não adianta você principalmente hoje em dia. Tudo é humanizado, é conexão com as pessoas, né? Eu brinco que é o CPF, de pessoa para pessoa. Né? Eu atendi uma paciente ontem, chama Marisa, ela entrou super envergonhada, o perfil dela era bem... tímido, né? Ela era fechada, assim, né? Só que não era analítica, nada disso. Ela tava, né, fechada. Então eu já vi a postura dela, isso pra perguntar. Se não seria legal se um avaliador, por exemplo, de você identificasse a postura e ler esse paciente durante a avaliação? Você acha que ajuda? Sim. Ajuda, mas é o que você falou, isso é treinamento, é o feeling. Isso daí é o tempo para aprender, se pegar esse time, pra aprender, você bateu o olho e você já fez a leitura, né? Então eu já vi que ela tava super assim, comecei a conversar com ela, você é aposentada? Sou, mas você trabalhava em quê? E ela foi falando e tal, e foi me contando, e ela falou assim, doutora, ela foi um problema de articulação, super tensionado, abria a boca, estrala, zumbido no ouvido, dor de cabeça, sem ter ATM. Ela tinha feito recentemente um tratamento, então ela veio especificamente por isso, porque ela viu um vídeo lá falando sobre isso. E aí eu passei tudo pra ela direitinho, mas eu perguntei assim, você faz terapia? Ela fez assim, não. Eu falei assim, mas você sabe que esse problema é totalmente, você tem que procurar um psicólogo. Por que você ficou desse jeito? Porque faz tempo bruxismo, mas agora, desse jeito, tá muito... Ela falou, eu vim passando por muitas coisas, eu perdi a minha cunhada no mesmo ano, depois a minha mãe, depois o meu pai e depois o meu irmão. Meu Deus do céu. Sozinha, assim, de uma hora pra só com o marido. E ela não pôde ter filhos, porque ela não conseguia engravidar, não pode ter filhos. Então, ela, o marido e a Mel. E uma pessoa extremamente triste, né? E aí, quando ela falou isso pra mim, eu falei assim, entendi. Eu levantei e abracei ela. Eu falei, olha, pode dar um abraço? Pode, abracei ela, tudo. E ela começou a falar assim, ela falou, nunca fui nem na medicina, em nada que um profissional tenha feito isso por mim. Você me ouviu, né? Ela fechou o tratamento, óbvio, mas ela fechou, no começo ela tinha falado, eu vim aqui, meu marido pediu pra eu vir, ela é aposentada, o marido é aposentado, mas tem uma fábrica de grãos de café, de cápsula, ele ainda trabalha, mas ela falou, já na hora, eu fui investigando, ela falou, não, meu marido falou pra eu vir aqui, que ele viu a clínica, eu moro aqui em São Caetano, tá. Então, ela já deixa, eu vou falar com meu marido. Só que aí, isso transformou e virou. E ela fechou na hora, sem consultar o marido, e eu escrevi um depoimento lindo ontem, que eu recebi das meninas falando sobre isso.
Então eu falo assim, as pessoas têm que ouvir. Sim, Sim. Você tem que parar e ouvir. Quando você escuta, a pessoa tá vendo que você tá se conectando com ela verdadeiramente, a avaliação vai acontecer. Você não acha que seria interessante ensinar isso para as pessoas que querem avaliar? Porque hoje tem muita gente que quer ser avaliador. Você não acha que isso falta no mercado, nos cursos? Eu acho, falta. Que passa... Eu não Então, vejo mas isso. querer ser é uma coisa, ser é outra, né? Que eu vejo? Muita gente fala, não, eu quero porque eu nem quero atender mais, quero ficar só avaliando, né? Só que a pessoa, ela tem que se identificar com a outra, tomar as dores da outra também, então tem que ser um atendimento humanizado, empatia. Nem todo mundo. Você já tiveram que tirar um dentista de lá por conta disso? Que vocês perceberam que não ia? Já. Uns 2 ou 3, né? Que a gente tentou e não. Que é difícil essa parte. De mandar embora? Então, não, de achar o avaliador. Porque eu falei, ele tem que ser, que nem ela falou, a empatia, né? Tem gente que não tem empatia, a pessoa tá lá porque ela fala assim, não, eu não quero mais atender, eu quero estar aqui. Mas pra estar ali, você vai ter que ser diferente, mas ela né? só pra vender, né? É o vendedor. Você vê assim, entrou com a pessoa, em 15 minutos tá indo fazer, olhar. Não deu nem tempo de fazer a conexão. Quanto tempo marca as consultas de avaliação lá? Tem que ser uns 45 minutos, provavelmente. Deixa uma hora, mas tem que ser uns 45 minutos. Não tem como avaliar em 15 ou meia hora. Não tem. Essas clínicas que fazem isso, é absurdo. Você só faz exame clínico, né? E voltando à parte do começo. Quando você montou a face, começou, vocês mudaram a face em si, lá no centro, no comercial de São Bernardo. Começou em que ano? Que a gente mudou pra lá foi 22, 21? 21, a gente pegou uma sala comercial, continuava a clínica do outro lado da rua, no sobrado, porque a gente queria ter panorâmica. Então, dentro dessa sala, a gente montou mais um consultório, colocamos raio-x panorâmico, mais um escritório, e aí só tinha uma sala, né? O que a gente percebeu? Ele ficou um ano e pouco, né, tem numa sala ali e a clínica do outro lado da rua. Começou a perder um pouco de conexão. Quase 70% ficava na clínica de rua e os outros 30% de funcionários do outro lado. Eu começava a não ver mais as pessoas, não ver mais o tratamento, foi perdendo um pouco da conexão. E aí a gente viu que não, tinha que juntar tudo de novo. Aí surgiu a sala colado com a nossa, então a gente pegou e já uniu a clínica, né? Mesmo assim ela ficou um tempo, a parte administrativa lá no sobrado. Depois disso a gente conseguiu mais uma sala, né, e trouxemos tudo pro dentro do centro comercial. Pra dentro. E quando foi que você percebeu que vocês se tornaram uma empresa, que vocês tiveram o start de que vocês tinham que agir comercialmente, que vocês não eram só o dentista que atendia e executava? Assim, virou a chave. Hoje a gente é uma empresa. Não, foi lá em 2019 que ele falou, a gente precisa ter gestão aqui, e que eu comprei o curso online. Aí que eu vi mesmo que... E aí ele viu que ela conseguia fazer muito mais, não estando sentado no mocho, né? Que é a cadeira do dentista. Duas coisas, né? E precificação, por exemplo, vocês precificam antes, não? Não. Vocês já chegaram a cobrar para cada um preço? Você vou cobrar tanto desse. Até que não, a gente fazia uma tabela do nada, assim, da nossa cabeça. A gente nunca foi desse de, eu fui com a cara desse, esse tem mais dinheiro, eu vou cobrar mais. Não, a gente nunca fez isso. O paciente pede desconto, você dá? Então, só se for à vista. Não fica dando desconto, mais ou menos, né? DR não. Sério, gente, chama você tá quebrado. Porque tem muito isso, a avaliação também, a pessoa trabalha em cima de desconto. Márcio, odontologia, eu amo a profissão que eu tenho, porque eu acho que é a profissão que mais transforma, né, vidas. Eu acredito nisso. Medicina, mas é muito geral, assim, a gente tem o poder de fazer uma pessoa voltar a sorrir. Por que você escolheu odontologia? Você tem o seu tio, o Rogério, que foi meu professor, mas você seguiu alguém da sua família ou você sempre gostou, você decidiu? Não, então, eu gosto muito de esporte, surf, o Rogério fazia tudo isso daí, né? Então eu me espelhava, pequenininho, ele lá já... Aí ele fez odonto, virou dentista, e eu acabava me espelhando nisso daí. Então eu gostei do que eu vi, né, e quis fazer odonto. Meu pai, isso em 95, ele falou, não, o futuro é computador, engenharia da computação, isso que é? Ele já
Tava certo. razão. Ciências da computação. Quando o paciente E fala, aí ele- eu sou da TI, eu falo, vem. Aí ele começou, não, você tem que fazer computação, tem que fazer ciência. E eu fui fazer. Eu fiz 6 meses de ciência da Chegou a computação. fazer. Só que eu queria biológica. Eu odeio matemática. E eu achava ainda que ciência da computação eu ia chegar lá, ia ter o computador, mas na época da internet de escada, o do DOS, é aquilo ali, né? Que eu ia mexer no computador, mas não, você só vê teoria. Álgebra linear 1, 2 e 3, eu lembro disso daí. Eu falava, meu, eu odeio isso daí, eu odeio, né? Aí deu 6 meses, falei, pai, não quero, eu queria odonto, eu vou fazer odonto, né? E acabei indo pra odonto, né? E eu gosto, porque se você não gostar, ó, eu tô com 26 anos de formado. Eu trabalho tranquilamente, chegando lá às 8 da manhã e saindo às 8 horas da noite, 12 horas. Tranquilo. Se eu não gostar, você acha que eu ia ficar 12 horas no consultório? Não ia ficar, não aguenta, né? Então você tem que fazer o que você gosta. E, por exemplo, para o pessoal que está se formando, qual conselho que você daria? Trabalhe antes de montar o seu consultório, ou você incentivaria a montar sem saber gestão? Não é nem pela gestão. Na faculdade sai muito cru. Então, primeiro eu falo para ir trabalhar para alguém que tem uma clínica bacana, que faz os tratamentos corretos, trabalha com material bom, né, para aprender a odontologia mesmo, como tem que ser feito. A partir daí, 2, 3 anos, viu prótese, aí vê que área que vai querer. Vai fazer uma especialização. Eu quero prótese, quero implante, quero ROF. E aí sim pense em montar o consultório. Porque você não sabe ainda. E estando numa clínica legal, ele já vai aprender um pouquinho de gestão, como que foi montada a clínica. Porque quem teve as dores foi os donos daquela clínica antes, né? Então acaba ficando mais fácil. Né? Exatamente. E você? Como você vê a odontologia hoje? Como que você vê que lá no futuro que ainda vai mudar muita coisa? Você é da odontologia que eu também fui, é totalmente diferente. Como você vê a odontologia? Qual conselho que você dá na parte mesmo, agora que você saiu da execução e está só no consultório, dentro das suas dificuldades que você teve durante todo esse período da tua vida profissional, conselho que você dá, como você vê a odontologia? Me fala como você enxerga isso, que conselho você dá para quem está se formando e quer começar um negócio, como que eu tenho tomar? Eu penso assim, quando eu faço uma análise da minha vida, eu não mudaria em nada ela, tá? O que eu tenho um pouco de tristeza quando eu olho ao odonto, justamente porque, assim, pessoas que estão fazendo para tentar ir para harmonização, eu acho que, assim, tá faltando o que foi a gente, entendeu? Fazer a odontologia pelo amor de voltar, fazer a pessoa sorrir, né? Eu acho o sorriso é lindo você ver. A primeira coisa que eu olho na pessoa não tem jeito, é inevitável. São os dentes, inclusive minha filha mais velha ficou assim por minha causa, né? Então, assim, é maravilhoso você ver alguém sorrindo, dando aquela gargalhada, os dentes bonitos, né? E eu não vejo isso mais, né? Eu não vejo que as pessoas estão indo fazer odonto por causa disso, né? Então, isso me entristece um pouco. E assim, e aí eles não aprendem o que a gente aprendeu. Aí eu tenho até medo lá no futuro que eles vão cuidar dos meus dentes, né? Eu tenho um pouco de medo também. Mas assim, a pessoa que a gente não pode generalizar também, é óbvio. Então assim, a pessoa que entrou na odonto pela odonto mesmo, tô com meu diploma, o que eu faço agora, né? Primeiro isso, não vai montar consultório, não vai fazer ainda nenhuma especialização, vai trabalhar para ver o que você gosta, né? Qual área mesmo você gosta. Aí fica bom tecnicamente, então assim, eu investiria no início mesmo em cursos, parte técnica, eu investiria primeiro. E depois sim, se eu fosse abrir uma clínica, óbvio, tem que ir para gestão. Um cuidado... Nesse ponto da gestão, então, exatamente. Um cuidado nisso. Um conselho que você dá na hora de escolher alguém para te ajudar, para te ensinar, te dar uma mentoria, um curso sobre isso para você sair do seu consultório. Qual na verdade, da experiência de vocês? Vai precisar de um mentor. Isso daí é fato, porque a gente não aprende na faculdade, né? Tem vários no mercado hoje em dia. Tem gente que nem tem clínica, que eu sei, a pessoa nem clínica tem, e vira mentor e acabou de formar e tá querendo ser mentor de alguém sem ter passado pelo processo, né? Então, assim, tem que
pesquisar bastante, ver quem é sério no Tomar cuidado mercado. com contratos muito grandes, né? Então eu acho assim, começa e assim beber de várias fontes também, né? Fez o curso de tal aí, legal, tirei tudo que eu podia dali, vou e procuro um outro que vai ter, né? Às vezes também não só específico a gestão odontológica, uma gestão de saúde, que aí de repente tem um outro olhar também, enfim, né? Mas assim, o que eu acho também, tá? Quando você vai ter uma clínica, você tem que ter essa visão também que, assim, não é fácil. Então, assim, o que é um caminho que você vai ter que decidir? Eu vou ter o meu próprio negócio com as dores do empreendedor, que não é fácil empreender no Brasil, ou eu vou ser muito bom tecnicamente e ir trabalhar em outras clínicas, e assim eu não tenho que pensar se funcionário está de atestado, se comprar os produtos, os materiais. Eu chego com a minha bolsa, vou trabalho, executei meu trabalho e vou embora, entendeu? Ou eu vou querer ser dona de tudo, mas com as dores que tem um empresário, que também não é nada fácil, né? A gente comenta que quando a gente estava lá no mocho, a gente era até um pouco mais feliz, eu vou dizer, hein? Porque não tinha tanto estresse, né? Tanta coisa tem que pensar, a cabeça tem que ficar pensando o tempo todo. Mas na clínica, quando vocês montaram a clínica, vocês ficavam ainda trabalhando e executando. Sim. Mas não dá para o dono ficar sentado no mocho, se ele quer que o negócio ande. Você concorda? Não, exatamente. Sim. Aí não tem como. Vocês não estão, ela funciona normalmente, ela consegue andar sozinha ou o teu WhatsApp não para? Não, hoje ela consegue, né? Lógico que tem você não pode ficar muito tempo fora da clínica. Eu ainda ainda sou dessas, que não dá pra largar, né? Mas assim, vocês têm as pessoas que você fala, não, eu posso sair 2 dias, ou viajar uma semana e ir pra fora. Eu sei que a gente já viajou em janeiro pra fora e ela continua. Eu tô viajando muito pra dar aula. Sim, e tá tocando, a clínica tá mas já teve uma época que vocês fizeram isso e foi um... Não, a gente não fazia, né? A gente não fazia, nem saía. Não dava, né? Não dava, tipo assim, era uma semaninha de férias, olha lá, né? Então, o que eu vejo do futuro da odontologia? Cada vez menos as pessoas vão precisar de implantes ou reabilitações complexas. O que é? Protocolo, que vai perder todos os dentes, muitos implantes naquela boca. Por quê? Tem mais informação, que foi o que a gente falou no começo. Então, as pessoas cuidam mais da prevenção. Hoje em dia é bem comum os pais levarem os filhos para prevenir e não para remediar, né? Então, o que não vai deixar de ter? Ortodontia, cada vez mais. Por quê? Não está tendo estímulo, né? da desenvolvimento da mandíbula, da maxila, porque as crianças hoje em dia não querem mastigar nada duro. Então, ortodontia vai crescer cada vez mais. E a gente hoje está numa ortodontia de alinhadores. Eu sou ortodontista, eu peguei a ortodontia do bracket. Hoje está muito mais fácil para o profissional e para o paciente. Então, nunca vai acabar, né? Então eu vejo que vai ter essa estética, a estética do clareamento, dente um pouquinho mais claro, mas sem ser exagerado, e a ROF também, que veio para ficar e não tem jeito. Já tem no mercado um estudo que vai crescer muito aí nos próximos anos. O protocolo realmente... É questão de tempo que não vai ter mais. É um caso ou outro muito esporádico, né? Exatamente. Então é isso que eu vejo o futuro para quem está começando agora, já pensar nisso daí. Até numa especialização, né? Não tá só pensa em protocolo, mas tem que pensar nisso também. Será que isso é uma especialidade que vai estar no futuro? Eu acredito que não. Eu também acredito que não, por causa da informação. Exatamente. Então, nossos filhos, minha filha, não vai ter problema. Posso fazer um implante? Pode. Teve uma genesia, que é quando o dente não vem, ou teve uma fratura, carro, né? Alguma coisa assim, um acidente, mas se não vai precisar de protocolo. Tá, e eu vou encerrar. Eu queria agradecer muito a Elaine. Você sabe que eu te adoro, eu sou fã de vocês dois, esse casal. São pessoas batalhadoras, que trabalham de uma forma maravilhosa, com muita ética, com muito carinho. Vocês merecem todo o sucesso do mundo. Você sabe que eu te admiro, que eu te adoro. Eu acho você um dos melhores do que você faz. Ainda bem, porque eu sou dono das seringuinhas. Exatamente. Eu não preciso, ele nunca fez nada em mim, mas se precisar, eu vou no consultório de vocês, na clínica que vocês deixaram, para mostrar o dia de vocês. Para mostrar como tudo funciona, ver você na prática, né? Que nessa teoria. Na gestão. Agradeço muito.
muito obrigada. Vocês são muito especiais para mim. Eu tenho certeza que vocês contribuíram muito para as pessoas que estão no mercado sofrendo, que não entendem gestão, e também vão contribuir muito para quem está se formando e se inspira, por exemplo. Você tem muita gente que se inspira em você. O Marlon, por exemplo, né? Então, assim, é legal porque mostrar que vocês não chegaram aí rápido. É muito uma difícil, foram várias etapas e que precisa, sim, ter a visão comercial, precisa, sim, ter processos, precisa que você entenda que as pessoas trabalham para você, entender de pessoas, saber liderar, né? Liderar não é difícil, Elaine? Muito. A liderança Desafiador. não é em cima de cobrança só, não é em cima, é você entender e valorizar o seu funcionário. É difícil, não é lidar com pessoas. Bem difícil. Saber lidar. Márcio, dá o Instagram para quem quer se especializar. Tá aqui uma fera da harmonização que vai orientar e ensinar da maneira correta. Você dá os cursos lá na Lemurita. Passa o seu Instagram, Instagram da clínica. A Fácil em São Bernardo do Campo, a gente tá na Pauliceia, na rua MMDC, que é uma rua de comércio, né? No Instagram a gente tá o Casal Fácia, né? E eu quero agradecer muito ao convite. A gente tá participando do primeiro episódio, então é uma honra pra gente. Eu gostei muito disso. Eu fiquei lisonjada. E nós também honrados com o teu convite e esperamos vocês lá na clínica para ver o dia a dia como funciona. Quem não é profissional, mas é paciente, entrar na sua página, gostou, manda uma mensagem no direct. No direct que vocês Sim. na hora entram em contato para marcar a avaliação. Então, ninguém fica feio hoje em dia, né? Não. Só quem quiser, né? Só quem quiser. Obrigada, gente.